Mariana Arantes aqui, com muito prazer, apresentando mais uma edição do podcast Professores Protagonistas, uma realização do portal Educação Emocional e da comunidade Professores Importam. Porque a educação não é só feita de índices, a educação é feita também e muito bem feita pelos professores, por quem está na sala de aula, por quem está nas secretarias de educação, por quem está nos cargos de gestão, de coordenação, e quem está ali pensando, por quem está na pesquisa, por quem está ali nas universidades pensando e fazendo a educação acontecer na prática. A gente sempre fala, em se tratando de educação, na prática, a realidade é outra. O quanto interferem salários baixos, as jornadas que são super exaustivas, a falta de apoio, o quanto isso interfere no relacionamento dos alunos com os professores, o quanto é difícil o diálogo com os pais, e é por isso mesmo que aqui no podcast Professores Protagonistas, a nossa intenção é ouvir quem está na ponta, quem está lá na prática, porque discursar sobre teoria é muito fácil e muito confortável, mas e lá na frente? Com professores adoecendo, com burnout, com pais que não estão dispostos ao diálogo, com famílias que muitas vezes mandam os estudantes para a escola para se alimentar. Como fica o olhar deste professor? A proposta do podcast Professores Protagonistas é dar vez e voz para quem está aqui, na escola. Seja do interior, seja de escola pública, seja da educação infantil, seja das comunidades tão esquecidas, pequenas, e também dos educadores que muitas vezes atuam mais tempo na educação não formal, mas que contribuem e muito para fazer a diferença na qualidade da educação no Brasil. A nossa convidada de hoje é a educadora Joyce Luz, lá do Ceará, que inclusive tem este perfil. A Joyce é pedagoga, é especialista em gestão pedagógica, atua também com educação parental, mas é uma educadora social ali que veio formada de mão cheia, com muita experiência, né, Joyce? Muito obrigada por aceitar aqui o convite para compartilhar sua trajetória conosco no Professores Protagonistas. Seja muito bem-vinda. Mariana, obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, de tudo que a gente vai vivenciando e poder contar um pouquinho para as pessoas, né? Joyce, a educação social tem um peso muito grande na educação formal. Como é que você começou? Conta um pouco como é que você começou e como essas coisas se misturam hoje. Pronto, a minha história de vida, de trabalho, que está tudo muito misturado, iniciou com a minha mãe levando a gente para o movimento das igrejas, né, muito voltado para a questão das comunidades eclesiais de base nesse período, e a gente era muito do movimento das igrejas, da catequese, e aí todo esse movimento foi levando a gente para as organizações sociais, né, para as ONGs, que hoje a gente chama de organizações sociais, as OSCs, né, e todo esse processo foi me encantando. E aí, a partir daí, foi voluntariando nos espaços, foi participando de grupos de teatro, e aí depois assumindo de forma voluntária uma coordenação colegiada desse espaço, que era o Espaço Geração Cidadã, que teve uma grande marca na minha história, né, enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto pessoa, e hoje enquanto mãe, né? Eu acho que o Espaço Geração Cidadã, ele foi um potencial enorme nessa construção da mulher e da mãe e da profissional que eu sou hoje, né? Então, tudo começou lá, né, desde esse movimento das igrejas, e aí eu fui trazendo isso para essa perspectiva e sonhando sempre numa perspectiva de um mundo melhor, sonhando com novas perspectivas voltadas para a educação, para a arte, a cultura, o lazer, vindo de uma comunidade da periferia que não tinha acesso a espaços, né, a educação. Você estava na periferia de Fortaleza? Na periferia de Fortaleza, isso. Você ainda está aí em Fortaleza hoje? Moro em Fortaleza ainda, né? Então, o trabalho foi muito voltado para
para as crianças, né, e para as famílias nessa situação de vulnerabilidade social, né, e trabalhando muito também com essas crianças no contraturno, né, as crianças que estudavam de manhã e ia para a atividade à tarde, então a gente ia fazendo esse acompanhamento. Então foi muito interessante perceber todo esse movimento e todo esse processo de primeiro eu ser atendida e aí depois eu estava num outro processo, né, de ter passado por todo esse processo de formação, de organização, né, e aí depois eu ser essa pessoa também que estava ali dando a minha contribuição para a comunidade, sendo um instrumento também de vida, né, porque sobretudo a gente está falando de vida das pessoas, da nossa vida, que é a primeira a ser impactada. Então, eu acho que foi muito interessante todo esse movimento, né? E a minha trajetória sempre foi muito voltada para a questão da atuação na gestão pedagógica, né? Inicialmente, sempre na gestão pedagógica das OSCs, de projetos sociais, né? De programas, e que tinha parceria também com as escolas, então toda a nossa atuação sempre foi atravessada por essa relação com as escolas e escolas municipais, né? Sempre as escolas municipais. E aí a gente foi podendo um pouco ampliar nossa compreensão, nosso olhar, para além da atividade que a gente fazia especificamente lá na OSC, mas a gente começou a entender um pouco como era esse movimento também da educação formal, né? Que para a gente são coisas diferentes, tem funções diferentes no sentido assim do seu fazer, mas que a gente se encontra nesses objetivos, né? De transformação, de modelo de vida, de possibilidade, de tudo aquilo que a gente quer construir para o fortalecimento da identidade. Também nos desafios da vulnerabilidade, se encontra Sim. também nos desafios até da fome, né? Sim, sim. Da ausência, às vezes, da presença dos pais, né? Dessa substituição que a gente vê tanto na escola, do abandono, do acolhimento, do cuidar, se encontra aí também, né? Nas potencialidades, nas possibilidades e nos desafios, né? Sim, eu acho que a gente se encontra nas nossas fortalezas e nos nossos desafios, né? E aí, como Fortaleza, queria destacar muito inicialmente essa questão também, mesmo com as questões de desafio, o quanto as professoras estão ali tentando, fortalecendo, fazendo o seu trabalho, né? Com toda uma dinâmica que às vezes não coopera para que elas estejam ali, né? Desde a questão de remuneração, de recurso, né? De formação, do processo de escuta dessa professora que está ali, de validação também dos sentimentos dessa pessoa, dessa mulher, que, sobretudo, antes dela ser professora, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é uma pessoa que também tem as suas questões, né, e ela vai para dentro da escola, para a sala de aula, com tudo que ela é, né, a gente não consegue separar. Ela tem vida pessoal, eu acho que eu já perdi, né, as contas de quantas vezes eu repeti isso em alto e bom som, que educador também é gente, professor também é gente, também tem vida pessoal, também tem família e tem as suas dores, inclusive, de não poder participar, às vezes, de atividades familiares, perder feriado, final de semana, porque está corrigindo prova, tudo isso. E, inclusive, as mães solo, Sim, né? As sim. mães que às vezes se separaram, ficaram viúvas, ou então criam os filhos de forma independente, porque tudo isso está na escola. E esse é um lugar de fala, né, Joyce? Também das educadoras, né? Também das professoras que estão aí nas organizações não formais, né? Nas instituições de educação não formal, mas que tem muito para contar, né, Joyce? Você conhece bem essa realidade? Sim, sim. E trazendo, inclusive, como desafio também, esse contexto que, muitas vezes, esse contexto comunitário que a gente vai vivenciando muito fortemente dentro do movimento social, ele é como se ele não entrasse dentro da educação formal, é como se a educação formal ela estivesse ali só para desenvolver aquela matriz que está posta ali da educação formal, né? E como se a gente não fosse atravessado por tantas questões de desigualdades, da fome, da miséria, da questão do desemprego, né? Da mãe solo, que tem essa dificuldade, né? E que a gente não pode aqui julgar. Essa mãe, ela tem dificuldade, muitas vezes, de acompanhar essa criança, às vezes no processo, inclusive, de leitura também. Então, a gente tem diversas camadas que precisam ser analisadas, que muitas vezes, lá na ponta, essa professora, ela vai assumindo isso, só ela é vista como essa pessoa que está lá e que, muitas vezes,
as pessoas acham e julgam que estão atrapalhando ou que não está fazendo um bom trabalho, quando, na verdade, ela tem sustentado muitas das questões, né? E a gente tem diversas camadas, e essa criança, esse adolescente, ele também vai para esse espaço escolar com todas essas questões, né? Com tudo aquilo que envolve o que é a dimensão humana, e muitas vezes a escola ela não está preparada para isso, porque ela está fechada ainda nesse modelo, que é um modelo de ensinar a ler, de ensinar a escrever, e ainda do jeito que é que a gente sabe, com todas as dificuldades que é fazer isso hoje de um formato assim, ultrapassado, muitas vezes de um formato que não atende a demanda, que não chega no jeito que a criança aprende, né? Então, tem todas essas questões. E A aí eu gente não lembro está nem falando de inclusão ainda, viu, gente? Sim, Nem nem vamos de... começar, nem citamos inclusão, ainda estamos aqui Sim. falando do lugar de fala deste educador. Né? A Joyce, Sim. por exemplo, que se criou no meio da educação, foi criada no meio da educação, percebeu os benefícios, retribuiu através das organizações não formais, depois fez pedagogia, depois fez especialização em gestão, é atravessada pela maternidade também, ela sempre fala isso, então faz questão de atuar junto com os pais, etc. Mas eu queria que você detalhasse um pouco também, Joyce, essas semelhanças e esses desafios do espaço formal e do espaço não formal. Você que pisou, né, nos dois lugares, né, esteve no chão da escola formal, no chão da escola não formal, mas que é aí parceira das escolas formais, e esteve também em cargos de liderança nas duas coisas. Nas duas coisas. Há mais diferenças ou mais semelhanças? Eu acho que a gente tem algumas diferenças, né? Por exemplo, nas organizações, quando a gente tem essa atuação, a gente percebe um espaço muito mais aberto, né, de participação, de proposição, de acolher também, inclusive, as dores, né, das pessoas que estão ali, é muito pensado de uma forma muito mais humana, né, nesse sentido de contribuir para o desenvolvimento. É muito investido também nesse processo de formação, a flexibilização também desse processo de participação, de organização, a gente consegue enxergar melhor o outro como pessoa, né? A gente não vê só que é alguém que está ali, que precisa, que tem metas que precisam ser entregues às suas questões. Existe toda uma proposta também de calendário, de ações, de metas que precisam ser entregues, que precisam ser realizadas, mas acho que a grande diferença é essa, né? Eu acho que as pessoas, elas são vistas, elas são consideradas, elas são ouvidas, existe um processo de diálogo que é mais tranquilo, que é mais leve, que a gente consegue perceber isso dentro do espaço das organizações, e é um espaço para isso, né? Inclusive já pensado a partir das crianças, né? Então, hoje a gente já fala muito que não é um espaço dos adultos, dos adolescentes, mas são espaços que querem ouvir o que as crianças pensam, o que elas sentem, quais são as propostas das crianças, então acho que isso é um diferencial, assim, bem grande. Quando a gente vai para a educação formal, para a escola, que eu também tive um pouco dessa experiência, mesmo que curtia, né, a gente percebe que é muito um movimento, assim, de cima para baixo, né, que existe uma gestão que decide as coisas, e que precisa cumprir as metas, os calendários, e que muitas vezes a gente não pode incluir questões que estão ali dentro desse contexto, a participação das crianças ainda é muito fragmentada, né, dos adolescentes, enfim, então, é muito mais um conjunto de ações que precisam ser executadas, de fato, e às vezes que não estão nem contextualizados com aquilo que a gente vivencia, né? Então, as pessoas ficam, inclusive, se perguntando o porquê fazer isso, né? Porque não traz uma contextualização com a história de vida das pessoas, ou do território, ou da comunidade, né? E isso já é muito ultrapassado, porque não dá mais para a gente viver uma história de educação quando ela não está atrelada com a nossa história, com o nosso território, com o nosso pertencimento, né? E com a humanização. Eu preciso até te interromper, porque eu estou aqui me movimentando na cadeira, porque eu tenho uma dor muito grande. Eu tenho uma dor muito grande de não encontrar a humanização no ambiente escolar. Sim, Né? isso é Eu, muito como pesquisadora da educação, como professora, tudo que norteia o meu trabalho, né? Mariana Arantes, começou aí, então eu comecei investigando primeiro as relações professores-alunos, depois eu teve uma pergunta que me norteou desde sempre, quando eu comecei a investigar a influência das emoções, né, na escola, que foi que tipo de estudantes estamos ajudando a formar na escola, que é um estudante que parece um recorte de si mesmo, que ele só vai lá para aprender a ler, somar, né, e decorar.
e ele é, muitas vezes, o que ele consegue decorar. E depois E ele, inclusive, ele é avaliado por isso, né? E ele é avaliado por isso, e ele é avaliado. Se você aprende alguém, você é bem aceito, mas se você não aprende, a gente tem já um... Se você não aprender, exato. Então, esse menino e depois a outra coisa que me dói muito, especialmente quando a gente, como você está colocando aí, dos espaços de fala e de escuta, que é a outra pergunta que hoje me move mais nessa fase atual como pesquisadora, me move mais nessa fase atual como empreendedora da educação no portal Educação Emocional, como mentora de professores no processo de educação emocional integral sobre saúde emocional na escola, que é que tipo de educadores que nós estamos nos tornando. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Que tipo de educador que eu estou me tornando num espaço onde eu nem falo, nem escuto, nem o aluno fala, nem o aluno escuta. Porque esse silêncio forçado, ele também passa muita informação. Ele não é um silêncio que, ok, passa batido. Ele tem uma intenção, né? Ele tem uma intenção e ele também tem uma expressão. O que não é falado, o que não é dito, também nos molda. Também interfere nas nossas relações, interfere na qualidade do nosso ensino, interfere na qualidade da nossa aprendizagem. E é tão surreal, eu sempre falo isso, mas é duro mesmo, assim, o quanto a gente ainda precisa pensar no humano, colocar o humano na frente dos problemas em pleno século XXI, na escola. O quanto o humano ainda está atrás dos índices, o humano ainda está atrás dos problemas, e aí, de novo, eu nem botei aí a gasolina da inclusão e nem a gasolina, o querosene da inteligência artificial na história. Eu estou falando do dia a dia mesmo, né? Essa diferença dói, marca, né, Jorge? Demais. Porque, assim, são caixinhas que parece que estão fechadas e não querem se abrir mesmo, né? E tem uma intenção, inclusive, de manter a estrutura porque fortalece alguém, beneficia alguém, né? Que está lá e que quer manter esse cenário. E aí o que a gente percebe é que isso vai reverberar diretamente nas crianças, nos adolescentes, né? Porque se as professoras que estão lá na ponta não conseguem desenvolver um bom trabalho, não estão bem, não se sentem validadas, não se sentem importantes, não são ouvidas, não podem trazer suas questões, isso vai reverberar nas crianças, no jeito de lidar, no relacionamento, na relação com as famílias, né? E aí a gente tem um ciclo que se relaciona com as crianças, que se relaciona com as famílias, que se relaciona com a comunidade, que tem um espaço adoecedor e que a gente não consegue fazer esse espaço, inclusive, cumprir o seu papel, né? Enquanto espaço o que é mais adoecedor nesse espaço? O que é mais adoecedor? Que dores você já vivenciou e que te marcaram muito na sua trajetória nesses espaços? Eu acho que não ser ouvida, né? Eu acho que na experiência que eu tive na educação formal, eu acho que você não ser ouvida, eu acho que isso é muito ruim, dói demais, porque é um espaço que você precisa ter esse espaço, né, da fala, de poder dialogar. Nós somos construídos somos seres que nos relacionamos, precisamos o tempo todo, né, estar com os nossos grupos, e aí quando você está num espaço que não há esse espaço, né, de fala, de escuta, de diálogo, eu acho que é um espaço que vai trazendo uma perspectiva muito de adoecimento, né, porque as pessoas vão trazendo as questões e você só tem que engolir, você só tem que fazer, e você só tem que executar. Então, até que ponto faz sentido e a gente se mantém nesse espaço, né? E isso era o que eu me perguntava, assim, até que ponto vale a pena eu estar aqui, até quando eu vou suportar isso, né? Porque, de fato, são reflexões que a gente vai se fazendo, né? Então, é importante a gente olhar e perceber. E eu ficava olhando muito para mim e dizer assim, o que é que eu estou sentindo quando eu venho para cá, né? Como é que meu corpo fica quando eu venho para cá? E aí, ter feito o curso com você foi algo que foi, assim, fantástico, porque fez eu observar coisas que eu não observava antes, né? Então, assim, me salvou nesse momento, né? Então, assim, eu olhava a gente muito... está se referindo aqui, só para a gente contextualizar, a metodologia de educação emocional integral, que é uma certificação que os professores podem fazer para serem educadores das emoções no ambiente escolar. A gente, inclusive, tem uma mentoria voltada para isso. A Joyce já fez parte aí, acho que da segunda ou da terceira turma, já está certificada. É uma certificação, inclusive, que tem o reconhecimento de uma instituição parceira do MEC.
Por quê? Porque existe essa lacuna Sim. na profissão docente. Os professores não aprenderam a gerir as próprias emoções e muito menos as emoções dos estudantes. E ao mesmo tempo que existe essa lacuna, existe uma obrigatoriedade posta pelo currículo, sim, pela orientação da BNCC, que tem lá nas competências gerais o desenvolvimento do estudante na educação básica com as habilidades de vida, autoconhecimento, autocuidado, pensamento crítico, solidariedade, cooperação, desenvolvimento da autonomia, mas nada disso vem na água. Seria tão bom se essas coisas viessem na água, né, Joyce? A gente sempre fala disso. Ai, queria aí, ó, o professor era o cafezinho da resiliência, né? Pega aí, ó. Seria perfeito. Bota umas gotinhas de resiliência. Para o estudante, a gente colocaria umas gotinhas de empatia e motivação. A gente dava uma borrifada no ambiente, assim. Desde a sala dos professores até as quadras. Porque a ausência da motivação é um dos grandes fatores apontados hoje como dificuldade para a aprendizagem. E até nessa direção eu quero te perguntar, existe diferença no aspecto da motivação entre os espaços formais e os espaços não formais do professor? A atuação do educador na educação não formal, ela já tem uma motivação intrínseca, assim, mais presente, mais forte? Eu acho sim, até pela própria formação, pela própria de como, da ideia, da proposta que está por trás, né, das OSC, das organizações, nesse movimento que existe já dentro das organizações, toda uma perspectiva de se preocupar com a equipe, né, então, hoje, e já faz algum tempo, a gente já vê as organizações se preocupando com isso, trazendo profissionais da área da saúde para cuidar da equipe, proporcionando momentos e ações e atividades que possam gerar o bem-estar dessa equipe, né? Então, a gente já consegue ver muitos avanços nesse sentido. Na educação formal, eu acho que isso ainda é um movimento muito distante, inclusive porque a lógica é que você está aqui para trabalhar, então por que você não quer vir, né? Você está aqui e você já sabia quando você participou da entrevista, então por que você não vem? Então por que você não está Isso assim? nas Então, escolas particulares, né? Quando você se candidatou, você já sabia. Mas é um discurso que vai totalmente contra ao bojo de tudo que a gente fala aqui, que é o da saúde emocional na escola. Porque mesmo que eu tenha me candidatado, eu nunca me candidato ou nunca presto um concurso para passar mal. Quem é que presta um concurso para viver mal, para viver num ambiente ruim? Quem é que quer, por salário, pelo maior que seja o salário, e aí, obviamente, né, vamos fazer de conta que os professores ganham muito bem, etc., mas mesmo que ganhasse todo o salário do mundo, quem é que ia querer trabalhar num lugar que adoece mentalmente? Que você não é respeitado, que você não é visto, né? Que o trabalho que você faz não é um trabalho que é visto, que é valorizado e que as pessoas, nossa, admiram por você, por algo que você está fazendo, que você está construindo, que é algo interessante, e, sobretudo, que a gente está pensando na perspectiva da criança, né? Porque muitas vezes o que é pensado hoje, planejado, ainda é na perspectiva do adulto e não do desenvolvimento, da neurociência, do que a ciência traz sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, assim, a gente ainda está em modelos muito antigos que interferem nesse desenvolvimento das crianças, né? E o que eu percebo também é que, Mariana, muitas vezes, quando a gente traz, porque, por exemplo, como o curso me trouxe narrativa sobre esse processo, né, eu fui usando isso e também levando para dentro do espaço, para dinamizar, para trazer mais motivação, para criar uma outra atmosfera, né? Mas como isso é um processo também bem desafiador e difícil, né? Não é uma coisa que você leva e que é aceito, e que diz, olha, que legal. Às vezes até diz, olha, que legal, mas por trás eu digo assim, isso aí não funciona, isso aí não dá certo. Aqui não, e lá, né? Vem esse pessoal das emoções. Né? Lá vem esse pessoal do mimimi. Ah, isso é mimimi, isso não é lugar para a escola. Eu não sei se você que está nos assistindo, nos ouvindo, já passou por isso. Mas a gente escuta muito, né, entre os grupos de professores aqui no Portal Educação Emocional, na comunidade também, Professores Importam, que é uma comunidade de rede de apoio, de acolhimento online para os professores, e essa história do não tem espaço para as emoções na escola, não tem espaço para como você se sente, não tem espaço para você
Nem para você sentir e nem para você dizer como você se sente. Aí é que não tem mesmo. E é uma luta da gente aqui. Olha, vamos criar espaços, vamos abrir espaços. Porque se você é ser humano, você tem emoções, não tem essa. E tem, inclusive, raiva. Atire a primeira pedra, o professor que nunca quis dar uma voadora pedagógica, né, no pescoço de um aluno, na mãe de alguém, etc. E a gente precisa demais falar sobre isso num contexto em que os professores estão, inclusive, sendo agredidos fisicamente. Sim. As agressões físicas são comuns, Joyce, aí em Fortaleza e nos espaços em que você atua? Nos espaços de atuação das OSCs, isso é mais difícil. Onde eu atuei, porque agora eu estou no processo de transição de carreira, mas não, a gente não tinha esse tipo de relação, até por conta, eu acho que da própria construção do espaço, da ideologia, da comunicação, né, da escuta, eu acho que é uma outra atmosfera. Em algumas escolas, sim, a gente vê isso, né, e é muito difícil, porque a gente precisa olhar para todo o contexto que está acontecendo, né? Porque quando a gente fala da escola que está adoecida, das famílias também que estão adoecidas, né? Do território, das comunidades que estão todas adoecidas diante de tantas demandas, necessidades. Por exemplo, você pega uma mãe solo que está desempregada, que tem toda uma questão, né? Por trás, que tem que acompanhar esse menino, que é responsável, que faz tudo sozinha, enfim. Então, a gente tem tantas questões que precisam ser analisadas, né? Olhar isso com atenção, porque a gente está vivendo situações tão complexas no contexto atual, e às vezes a gente olha só para uma questão, para um ponto específico, né? A escola que está sobrecarregada, essas mães que também estão, que muitas vezes não entendem, às vezes, qual é o papel da escola, qual é o papel da família, porque a gente precisa dialogar hoje, em pleno século XXI, a gente precisa dialogar urgentemente sobre qual é o papel da escola, qual é o papel da família, não no sentido de, assim, de julgar, de condenar, de jogar pedra, mas no sentido de dizer assim, vamos conversar, vamos entender aqui que se a gente fizer junto, a gente consegue, a gente constrói, a gente fortalece, e a gente chega nesse ideal de educação que a gente quer, que é algo que precisa ser construído todo dia, mas que a gente percebe o quanto as famílias estão, muitas vezes, fragilizadas e também pedindo um apoio, e também precisando desse apoio, né? Porque as famílias também, a sensação que eu escola que tenho é que elas precisa, também estão as na famílias UTI. que têm, né, estão na UTI, precisam desse apoio, precisa desse olhar, precisa urgentemente que a gente pare para dizer assim, vamos fazer um redesenho disso aqui tudo que está acontecendo, porque a gente também não pode fingir que as coisas não estão acontecendo, né, em sala de Não, aula. não pode. E quando você disse que você está em Né? transição, quando você disse que você está em transição de carreira, você está se encaminhando mais para a educação parental agora? Isso, mais para esse processo da educação parental. Aproveitar essa conexão, né, de Sim. quem já esteve em vários locais de fala, Sim. né? E você também, eu também tenho, né? Eu também tenho esse lugar de fala, por exemplo, como mãe, né? E mãe que dialoga com a escola e que nem sempre o diálogo é fácil, né? Sim. Às vezes a gente tem que ir lá e falar ou então de crianças com neurodivergência, o meu filho, por exemplo, tem algumas questões que precisa ser incluído, então a gente também tem esses outros lugares de fala que fazem com que a gente ocupe. E essa necessidade de trabalhar os pais hoje, tem escola que lançou modelo aí de escola de pais, aulas para pais. Na Jornada da Saúde Emocional da Escola de 2025, desse ano, eu nunca tinha acontecido isso. Foi a terceira edição da Jornada da Saúde Emocional na escola, e eu nunca tinha visto tão grande a necessidade de conversar com os pais. Geralmente, a primeira coisa que os professores querem que a gente trabalhe é a ansiedade dos estudantes, por causa dos casos de automutilação, por causa das questões ligadas ao desrespeito, ao bullying, etc. E pela primeira vez esse ano, assim, o diálogo com os pais, a dificuldade de conversar com os pais que estão terceirizando a educação, jogando a criança dentro da escola, ou até, como foi dito, né, na sondagem que a gente fez com os mais de 1.000 participantes da Jornada da Saúde Emocional na Escola em 2025, que foi o principal desafio, parece que os professores estão hoje com a percepção que parece que os pais não estão interessados na vida escolar dos estudantes.
Como é que se lida com isso? Como é que você acha agora, Joyce, que a sua trajetória, qual é a sua expectativa nisso? Como é que a sua trajetória como educadora vai te ajudar a conversar com esses pais? Qual é o teu ponto de partida aí? Você já tem isso claro? Ai, que pergunta linda. O que é que eu entendo, o que é que eu penso, né? Eu acho que é uma boa pergunta. Por que estão terceirizando, né? Estão terceirizando porque tem um motivo por trás. E muitas vezes o que a gente percebe é uma reprodução da própria infância desses pais, né? De uma infância de abandono, de uma infância de não pertencimento também, de uma infância que eles foram negados também no seu sentir, no seu pensar, no seu fazer. E aí, de forma inconsciente, vão reproduzindo toda essa história, dos seus traumas, das suas experiências, das suas vivências, né? É aquela coisa, eu não tenho como demonstrar, como ser, demonstrar o amor se eu não tive amor. E o que é que a gente percebe muito nas famílias hoje é que a gente precisa, de fato, chamar essas famílias mais para perto e dizer assim, olha, tá tudo bem o que foi até aqui, mas vamos conversar, o que é que está acontecendo, como é que a gente pode se apoiar, como é que a gente pode se ajudar, qual é a dor que está por trás disso, né? Qual é a necessidade, porque existem necessidades aí de todos os sentidos e formas que a gente possa imaginar, tanto necessidade da criança que não é atendida, necessidade também dessa mãe que não é atendida, por isso que ela age assim, ela já age assim, porque existem muitas necessidades aí que foram violadas durante muito tempo, e a gente sabe que muitas dessas violências aconteceram quando essa mulher ainda estava no útero da sua mãe, né? E aí são violências em cima de violência, então a gente precisa olhar isso com cuidado para essas famílias, né? E tem uma história que me chocou meu muito. entendimento é que não é porque eu quero, não é o que eu quero fazer. O que eu quero de verdade dar para o meu filho é amor, é cola, é atenção, é carinho, sim. Mas eu não sei fazer, eu não tenho, né? Eu estou perdida nesse processo. Eu percebo muitos pais perdidos e querendo se encontrar, mas não sabem como, né? Você percebe pais amortecidos, familiares amortecidos? Aí eu vou te dar um exemplo de vida real, né? Que aconteceu e que me chocou muito, assim. Recentemente, foi esse ano de 2025, teve agressão física. Uma professora no Rio Grande do Norte tomou uma facada de uma estudante antes de entrar em sala de aula. O nome dessa professora, se eu não me engano, é Fernanda, e ela estava na cidade, ela é professora da rede de Canguaretama, no litoral do Rio Grande do Norte. E essa professora contou, depois, numa entrevista, que ela saiu da sala dos professores, foi para a sala de aula e encontrou a adolescente, era uma menina de 12 anos, com a avó no corredor. E parou para conversar. E nesse conversar, porque a professora, inclusive, queria falar com a familiar da estudante, a adolescente tirou uma faca e deu uma facada no braço da professora. E a professora conta na entrevista, assim, de uma maneira até chocante e chocada, que a reação da avó foi assim, menina, para com isso, mas foi uma coisa assim, para com isso como se a menina só estivesse interrompendo a conversa. Não teve nenhum choque, não teve nenhum horror, não teve nenhum... Olha, meu Deus, nada, não teve nada. Parecia que na fala dela, dá a sensação de que a avó mal ligou, e tanto mal ligou mesmo, que depois ajudou a neta a fugir, né? Elas fugiram, passaram a ser procuradas pela polícia e tal. Como é que a gente faz, né, como educador, e aí como professor, para acordar esses pais, falar assim, ó, eu sei que você teve as suas dores, eu respeito a sua trajetória, mas você precisa acordar. Como é que a gente começa? Como é que eu, professor, né, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, principalmente os professores de sala de aula, como é que eu, professor, o que você já pode dizer para esse professor, para ele acordar esse pai, essa mãe, essa avó, esse avô, esse tio, essa tia, que naturalizaram a violência contra os professores? Numa situação de emoção, né, assim, de uma situação de violência que vai mexer diretamente com as emoções, a gente tem um estadozinho de luta, fuga ou congela, né? E aí são situações que a gente pode passar por esse processo.
essa avó, ela pode ter congelado ali, porque é o sistema dela que está organizado ainda para esse processo. Para ela sair desse processo de congelamento, ela precisa, inclusive, organizar as emoções, também dialogar, porque tem a ver com esse espaço da fala, que talvez ela não teve também, né? Então, é como se a gente precisasse reorganizar o sistema emocional dessa mulher, dessa avó, para que ela pudesse ter alguma ação, né? E aí cada um vai reagir de um jeito, ela congelou, tem a ver também com esse processo de muitas vezes, essas famílias, ela, não sei o caso, eu não assisti, né, tô vendo agora por você colocando, mas muitas vezes é isso que você diz, né, essa naturalização também, os pais vivem essa naturalização da violência, seja em casa, seja na comunidade, seja no entorno, enfim, vai vivenciando isso, e isso passa a não mexer, porque isso é como se fizesse parte da história deles, né, então eles começam a contar essa história do jeito que eles vivenciam, e vão vivenciando isso, por onde eles passam, né, em casa, porque esse repertório ela já conhece. Esse repertório que aconteceu na escola, desse episódio, é um episódio que ela já conhece, né? E aí, como é que a gente sai desse processo? Diálogo, conversa, escuta, né? Falando das emoções, é saber o que essa avó sente, porque se for sentar com essa avó, de fato, entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando, dificilmente ela vai dizer que ela não se importa, né? Ela vai trazer toda uma história, né, que ela vivenciou e que ela vivencia, as dores, as questões dela. Então, quando a gente começa a dialogar, a perceber, a fazer um processo de escuta ativa, a acompanhar a família, acompanhar também a adolescente que fez isso, porque eu acho que é importante também a gente dizer, sabe, Mariana, que eu acho que os meninos não estão fazendo isso porque eles querem, né? Existe um histórico de dor também, de não acompanhamento, de violência que esses meninos vivenciam, de reprodução, que a gente precisa dialogar. É claro que a gente ainda precisa dialogar muito, conversar muito, né? Mas não é simplesmente... O não querer não quer dizer não ter consciência de... Uma Sim. menina de 12 anos que, inclusive, até nas reportagens que saíram, falava assim, ó, é importante salientar, as reportagens falaram muito sobre isso, é importante salientar que a garota não tem nenhum tipo de transtorno. Ela sabia o que ela estava fazendo, ela pode ter agido por impulso, na raiva, etc., mas ela sabia o que ela estava fazendo. Né? Como é difícil lidar com tudo isso no contexto escolar, o quanto a naturalização da violência está fazendo com que essas situações se aprofundem cada vez mais. Sim, como é importante também a escola se preparar no sentido de acolher, né? Porque a gente percebe muitos casos, né, Mariana, de que acontece isso e o que é que acontece com a criança, com a adolescente? Ela é expulsa, né? Agora, recente, eu vi um caso de uma criança aqui em Fortaleza que ela foi expulsa de uma escola, ela tem um diagnóstico, né? Ela é neurodivergente, e aí ela não estava tomando toda a medicação, e teve um dia que ela não ficou bem, e ela saiu batendo nas crianças, né? Que era de uma escola integral. E aí a criança foi desligada, né? Ela saiu da escola, tempo integral, ficou só um período, enfim. Então, assim, como é delicado, mas como é preciso também a gente acolher e saber o que está acontecendo, fazer os devidos encaminhamentos para a rede do sistema de garantia de direito, né? Quem é que ali que está preparada? A escola tem um papel dela de notificar, inclusive, de encaminhar para o órgão responsável, né? É o conselho tutelar, quem é que vai acolher essa demanda, quem é que vai fazer, o que a gente precisa fazer algo. A gente só não pode mais ficar contando casos de violência, porque a gente não sabe fazer, a gente ficar no nosso lugar de não saber, né? Eu acho que esse lugar também não é um lugar que não nos pertence mais. Tudo bem a gente não saber, mas a gente precisa começar a refletir, a pensar, a nos questionar do quanto os desafios estão chegando na escola, porque já está na rua, porque já está em casa, porque já está na vizinhança, porque está em todo canto, né? E aí a gente precisa começar a refletir sobre isso e trazer a rede do sistema de garantia de direitos para que a gente possa atuar, porque a escola tem um papel de notificar, a família também tem um papel de acompanhar, de estar junto, né? O conselho tutelar tem um papel, uma vez que ela tem 12 anos, né? Então, assim, como é que essa rede atua? Inclusive, tem uma lei voltada para a questão das comissões nas escolas, que deveríamos ter e não temos, né? Na maioria das escolas não funciona, e essa comissão, ela deveria estar aí, atuando e realizando o processo de formação para as professoras, ter um plano de ação que tivesse a ver com aquela realidade, não é um plano Ctrl-C e Ctrl-V, que o mesmo dessa escola X é da Y, é da B, é da C, não, é um plano de escola, é um plano de desenvolvimento de ações que tem a ver com a realidade daquela comunidade escolar, daquelas famílias, daquelas crianças, daqueles adolescentes, né, porque se antes a gente conversava sobre situações desafiadoras que era do campo da adolescência, da juventude, hoje a gente já está conversando sobre as mesmas situações praticamente na infância, né, então, assim,
Como isso deve chamar a nossa atenção para dizer assim, opa, está acontecendo alguma coisa e eu estou deixando passar. E até porque tem uma outra questão também, assim, de coisas que estamos deixando passar, e não é por vontade, é por falta de condições. E muito também porque, assim, tem a lei, mas a lei não sai do papel sozinha, né? E eu também não posso esperar o poder público resolver tudo. A gestão ela é muito estratégica, né? Porque ela precisa querer a gestão, ela precisa... A gestão precisa querer, ela precisa ter condições disso, e saber como criar condições para isso. E às vezes ela não sabe nem para onde vai, ela se sente muito mais atolada. Se esse líder não é preparado, se esse líder escolar não é preparado adequadamente, ele vai ser sufocado pela burocracia, sufocado pelo sistema, vai só responder às demandas, não vai abrir caminhos, não vai conseguir gerir adequadamente. E aí a gente vai culminar tanto na falta da efetivação das leis, a gente sempre fala, né? Não conseguiu o bullying, não conseguimos a lei da saúde dos profissionais da educação, que já fez aniversário, agora vem aí a norma NR11, né? Dos espaços de saúde mental, todos os profissionais têm direito à saúde mental, certo? Mas na caneta a gente não tira a lei do papel de jeito nenhum. E aí a gente também fala de inclusão, que inclusão também é uma questão que afeta todos os agentes da educação, esteja eu em qualquer um dos papéis, seja eu mãe, gestora, técnica, professora, coordenadora, merendeira, porteiro, família, todos os agentes, estudantes, seja eu, todos os agentes da comunidade escolar são afetados pela inclusão, pela questão urgente da inclusão nos espaços formais ou não formais. Na tua experiência, Joyce, na sua trajetória, inclusive como gestora, como especialista em gestão pedagógica, com quem já está aí dialogando com esses pais, fazendo essa ponte, especialmente olhando aí para a situação entre os mais vulneráveis, né, seja nas escolas públicas ou seja nas escolas de bairro, né, nas escolas particulares de bairro, que muitas vezes são pequenininhas, também atendem aí a classe de menor poder aquisitivo, ou nas organizações sociais. Fórmula mágica a gente sabe que não tem. Não tem. Mas de que maneira a gente vai poder... Por onde é que passa essa construção, esse tecer para enxergar uma saída aí para essas questões? A gente começa na violência, a gente passa pela violência, a gente passa pelo acolhimento, começa no acolhimento. Por onde é que começa? Você tem alguma luz dentro da sua trajetória, algum lugar que você tem olhado e falado assim, ó, eu iria por aqui? Eu acho que queria só trazer uma situação que aconteceu na escola quando eu estava, né, nesse período que foi um período curto, né, mas como as professoras realmente ficam sobrecarregadas, né, diante da gente trazer, porque existe uma questão que é assim, as crianças, a gente precisa trabalhar a perspectiva da inclusão, mas não existe processos formativos de preparação dessas professoras, né? Da escola, da comunidade, né? Da gente entender, dos próprios pais, de fazer esse trabalho coletivo e humanizado, sobretudo, porque não é só colocar lá na escola, porque o que a gente vê muitas vezes é só colocar lá e todo mundo acha que está tudo certo, a gente está colocando as crianças e acha que está incluindo, e não é sobre isso, né? E a gente via o cansaço das professoras, o desespero, a agonia, o medo, né? O receio de não saber lidar com as questões do que poderia vir. Então, isso é bem desafiador e é urgente, né, para a gente trazer para o debate também, de como a gente organiza. Eu penso que o campo de saída que a gente sempre tem vai ser começar sempre pelo diálogo, pela participação, pela coletividade, né, por políticas públicas, por garantia de orçamento, não tem como a gente garantir direitos se a gente não tem orçamento previsto para as políticas, né, se não é pensado, e eu acho que são ações que são pensadas a nível municipal, estadual, né, federal, precisa se garantir direitos, né, precisa se garantir dignidade, né, para
para essas crianças, para as famílias, para a escola, como todo, para todo mundo que está envolvido, né? Porque a gente está falando de todo um grupo que envolve várias pessoas, né? Envolve criança, envolve adolescente, envolve a escola, envolve gestão, envolve os professores, envolve as famílias, né? A partir do atendimento de uma criança, a gente envolve diversas pessoas, né? E órgãos também. Então, eu entendo que um caminho é esse debate que a gente precisa começar a trazer mais, porque eu acho que os direitos sempre foi a partir das nossas lutas, né? Das nossas lutas de ir para a rua, de reivindicar, de solicitar. Cortou um pouco aqui o sinal da Joyce, vamos ver se Mariana, volta acho que aqui. caiu. Oi, voltou? Sim, você estava falando da participação, do direito de todo mundo, de reivindicar, de participar. Voltou aqui, Joyce, pode continuar. Travou. Travou, mas voltou já, Joyce, pode continuar. Oi, Joyce? Posso continuar? Pode continuar. Travou, mas agora continua aqui. Você está ouvindo? Oi, Joyce. Vamos ver se voltou. Agora acho que voltou, Joyce. Agora saiu aqui, a gente já volta aqui com a... Estamos ouvindo aqui a professora pedagoga, especialista em gestão pedagógica, Joyce Luz, que é também educadora parental e que tem uma larga experiência também em organizações da sociedade civil para a educação, os espaços não formais. E a gente está falando aqui da bomba da inclusão, né? Assim, das questões de violência, das questões da inclusão, e aí, quando a gente teve um problema no sinal aqui, agora voltou, né, Joyce? Já está aí de novo. Você estava falando do quanto a gente também precisa dar condições para que as coisas aconteçam, né? Sim. Sim, é importante a gente dar condições, porque não é só dizer, eu coloquei a criança, agora está incluído. Não é assim, né? Não funciona assim. Então, existem muitas camadas, muitas questões que precisam ser dialogadas, desde o processo de formação da comunidade escolar, das professoras, esse processo de humanização, desse cuidado, né? Do próprio processo também de formação, de acolhimento também dos pais, que muitas vezes não entendem, né? Qual é o meu papel, qual é o papel da escola, como é que a gente atua em conjunto, né? E aí, como fazer isso para dar certo, né? Como organizar, qual é a saída, né? Que você tinha perguntado. Eu penso que a gente precisa ainda trazer muito esse debate ainda para o mundo, né? Dialogar, eu acho que todos os dias a gente precisa anunciar sobre essas questões, sobre esses desafios, sobre o que é, né? Para que a gente possa trazer isso para a pauta. Eu acho que o processo de escuta também junto às famílias, eu acho que ouvir é algo assim tão forte, tão potente, né? A gente subestima muito o processo de escuta, de observação, mas a gente precisa estar atento, observar, fazer processo de escuta nos espaços escolares e não escolares, junto às famílias, para entender, inclusive, pensar as estratégias juntos também, coletivo. Eu acho que não é sozinho, mas é de forma coletiva, e pensar também a perspectiva, a partir disso, de políticas públicas, né? Como é que a gente garante orçamento, como é que a gente, através da luta, da mobilização, a gente exige orçamento público, né, para isso, porque a gente sabe que não dá para implementar a política pública se a gente não tem orçamento, né, tudo parte do orçamento. Então, a gente precisa exigir isso, a gente precisa garantir, precisa ser a nível municipal, estadual, a gente precisa trazer isso para a pauta, isso precisa ser a prioridade, né, para trazer essa perspectiva de desenvolvimento de fato. Então, a gente vai continuar fingindo que está tudo bem, que a gente está incluindo, que a gente faz, sendo que, na verdade, a gente não está fazendo, né, a gente está fazendo ali uma costurazinha, a gente está fazendo uma maquiagem para caber os processos, né? Mas, na verdade, eu acho que existem processos mais amplos, mas eu penso que fazer processo de escuta junto às famílias, trazer esse processo de uma gestão mais democrática, participativa, onde as famílias participam, as professoras participam, as crianças participam, né? Dialogar sobre isso, e esse processo de políticas públicas, né, que é mais amplo também. A gente pensa, a gente fortalece, a gente entende, a gente escuta, mas o poder público precisa garantir que isso aconteça, e isso acontece com recurso do orçamento público, né? Joyce, recentemente a gente entrevistou aqui no podcast uma professora lá do Rio Grande do Sul que fez um desabafo bem forte, a Janise Trevisol,
que falou sobre a necessidade dos professores, foi no podcast anterior, na edição anterior do podcast Professores Protagonistas. Para quem não assistiu, é só voltar aí na playlist no YouTube que vai encontrar. Ela fala da necessidade de existir nos cargos de gestão professores que têm mais afinidade com o chão da escola. E na tua fala eu percebo, além de uma corroboração a isso, também uma outra coisa, também quem tenha uma visão do social na prática. Sim. Porque também não adianta você ter olha, a visão utópica, né, da educação, não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, quando as pessoas têm outras dores, por exemplo, de necessidade básica. Eu nunca vou me esquecer, eu, Mariana, no dia que eu cheguei, logo depois da pandemia, eu acho que as pessoas, foi durante a pandemia, ou foi logo depois, quando começaram a voltar, foi uma das primeiras palestras que eu fiz no pós-pandemia, assim, acho que foi no início de 2021, quando a gente teve aquela ameaça das escolas reabrirem e depois fecharem de novo, que eu fui para uma rede municipal e que quando eu falei assim, vocês têm um mapeamento de quantos estudantes vieram aqui para receber cesta básica e tal, eles me disseram assim, o que mais surpreendeu a gente não foi a quantidade dos estudantes, mas foi inclusive a quantidade dos professores e dos profissionais da educação que também vieram para a escola por causa da alimentação, que também vieram buscar ajuda. E é muito surreal, às vezes, quem vai muito para o interior, quem vai muito para as escolas pequenas, para as comunidades e tal, o quanto parece que o poder público não chega a enxergar as necessidades básicas desses professores, né? O quanto dói que os professores são invisibilizados neste contexto como um todo. Nós estamos conversando aqui com a professora Joyce Luz, que é pedagoga, que é especialista em gestão escolar, que é educadora parental, aqui no podcast Professores Protagonistas. A intenção sempre desse podcast é dar vez e voz aos professores que estão no chão da escola, que fazem a educação acontecer. E, inclusive, a gente lida com muita tranquilidade, inclusive com esses problemas de conexão, porque é isso. Qual é o professor que nunca teve problema na sala de aula? Qual é o professor que nunca foi interrompido? Qual é o professor que apertou o play e o negócio não funcionou? Então, a gente tira isso de, assim, rapidinho, a gente sai, a gente entra, e é sobre isso, né, Joyce? Sobre isso. É sobre isso. Falta, além de ter esse manejo, saber lidar, né, com esses, além de ter esse manejo, esse olhar ampliado na sua visão, ou isso é só uma impressão minha? Sim, eu acho que é isso mesmo, esse manejo, esse olhar ampliado, esse entender que não é só sobre questões pontuais e sobre o que as pessoas podem fazer, né? Porque às vezes se exige assim, a escola tem que fazer mais, as professoras têm que fazer mais, é sempre assim, só ali, né? Mas como é que a gente amplia esse olhar e essa rede para dar o pedacinho a quem pertence, né? Esse aqui é seu, esse aqui é meu, esse aqui eu vou até aqui, você vai até aqui. É importante a gente ter esse olhar, essa dimensão, porque senão a gente se prende só entre nós, né? Sem responsabilizar o outro e responsabilizar, sobretudo, o poder público, que é o grande responsável que tem que garantir isso e garantir políticas públicas. E muitas vezes a gente sabe que é o principal negligenciador dos direitos, né? Da professora que está lá, das famílias, né? Do cenário da educação, dos salários, da formação. Então, assim, se a gente for olhar, quem é violador dos direitos? Então, a gente precisa ter essa compreensão enquanto políticas públicas, enquanto direito, enquanto orçamento público, enquanto a fatia que é destinada para esse processo, para a escola. Por exemplo, vamos olhar quanto é que está o orçamento público para a educação. Vamos olhar quanto é que está a fatia específica para a primeira infância, né? Vamos olhar lá quanto é que está para a educação infantil, para o fundamental, para o ensino médio. Vamos lá como é que está sendo pensadas as políticas. Vamos olhar como é que está sendo refletido sobre o processo da inclusão, né? Quanto é que tem lá, o que é que está sendo pensado, o que foi pensado, por que foi pensado assim. Tem toda uma questão por trás para isso, né? Então, é importante a gente pensar e refletir sobre isso, né? A educação é sempre muitas e muitas e muitas camadas. É por isso que a gente fez o podcast Professores Protagonistas, é por isso que nós fizemos a comunidade Professores Importam, para que a gente não só escute, mas dê
amplie a voz dos professores de todo o Brasil. Na educação básica, segundo o censo, nós temos mais de 2.200.000 profissionais da educação, isso só na educação básica, sem contar o ensino superior, e são professores que muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de falar. Inclusive, se você quer participar, se você também é um professor protagonista e quiser contar a sua história aqui no podcast, como está fazendo a Joyce hoje, manda aí um e-mail para o contato @educação emocional, ou indique um professor que fez a diferença para você, alguém que te inspira. E Joyce, até agradecendo a tua participação, a tua gentileza, eu sei que você é extremamente ocupada nas 1001 funções, mas deixa aqui uma indicação de alguém que te inspira na educação, assim, alguém que você olha e fala, essa pessoa me ajuda a olhar a integralidade, a olhar a todas as necessidades dos estudantes e, principalmente, a tirar as coisas do papel. Olha, tem uma professora que eu vou indicar ela, que ela é maravilhosa, é a Marileide, ela é uma profissional, um ser humano, uma mulher incrível, né, que atuamos no território juntas, né, e ela traz muito esse processo de reflexão, olhando para o chão da escola, olhando para o território, olhando para essas necessidades, entendendo que não é só sobre uma matriz que a gente precisa dar conta e ensinar aquela disciplina, mas é sobretudo olhar de uma forma mais ampla, olhando para todas as camadas que estar numa escola, que é olhar para uma criança, né? Então, eu acho que quero gritar assim bem alto para a Marileide, para ela vir aqui falar da experiência dela. Ela tem muita coisa para falar, para contribuir, para dizer, para encantar, porque ela é encantadora. Que maravilha. Joyce, eu agradeço demais a sua participação. Nós nos vemos na comunidade Professores Importam, viu? Muita luz aí no seu caminho, tá bom? Obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. E você que está aqui nos assistindo, não se esqueça, use o cupom podcast para ter um desconto exclusivo apontando o seu celular aqui para o QR Code que está na tela, para entrar para a comunidade Professores Importam. Podcast Professores Protagonistas faz parte da comunidade Professores Importam, uma comunidade online que acolhe os professores, oferece formação de qualidade e é, sobretudo, um local que dá vez e voz aos professores que fazem a diferença positiva no Brasil. Até o próximo episódio, gente. Até breve.